pessoal, terceira DM da Escola Técnica Estadual Maria Eduarda de Ramos de Barros, a turma subsequente 2020.2. Pessoal, estamos aqui gravando essa aula porque só foi aqui a minha programação. Acho que foi no dia 2 de setembro, a gente não teve aula porque realmente minha internet não estava muito boa. Quer dizer, não estava boa não estava funcionando da forma correta, né? Aí eu tive que fazer essa aula agora através do YouTube. Então as aulas vai acontecer dessa seguinte forma. Eu tenho essa aula do dia 2 para repor. A aula do dia 9 foi exatamente o período que teve a semana do empreendedor, da semana do administrador, que foi semana passada. E a aula de hoje, né, de 16/9, é a aula. Então eu vou gravar a aula de hoje, 16/9. Então, no decorrer desses dias, eu vou dizer, olha, eu vou gravar outro vídeo e dizer, olha, essa aula é reposição referente ao dia 2/9. Só que, pessoal, que diferentemente, vocês vão ter que fazer a questão da presença. A presença agora ela vai ser lançada diretamente no CIEP. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão comentar aqui no YouTube, não comente no Classroom, vocês vão comentar no YouTube, com a conta de vocês da Google, o nome de vocês e a turma, para eu validar a presença de vocês. E só valerá entre hoje, de 16 de setembro de 2020, entre as 19 horas, que são 7 horas da noite, até às 10 horas da noite, que são as 22 horas. Então, de 7 às 22, né? No caso, 7 da noite às 10 horas da noite. De 7 às 10 da noite, vocês vão colocar lá a questão da presença, digitando apenas seu nome e também, isso no comentário desse vídeo, o seu nome e a turma que vocês estão participando, que aí eu vou validar na questão da caderneta eletrônica, que a presença agora vai ser relacionada para o CIEP. Então é extremamente importante vocês participarem assiduamente, não só da minha disciplina, mas também das demais disciplinas, para poder realmente ter essa nota. Então, vamos continuar nossa aula de informática. Semana passada eu falei sobre o Windows 7, né? Eu estou até aqui com a janelinha do Windows 7. É bastante interessante quando a gente fala do Windows 7, que ele é um dos Windows muito utilizado. Deixa eu até ampliar aqui um pouquinho. Vou ampliar. Acho que melhorou. Pronto, ampliei um pouquinho. Vou fazer o seguinte, eu vou mais pra cá. Deixa eu ver. Eu vou mais pra cá. E eu vou ampliar mais pra cá, para ficar melhor ainda. Ok, ó, a transição, pronto, melhor, pronto, né? O Windows 7, ele é um Windows que foi muito utilizado e é um Windows que vocês vão encontrar com mais presença dentro das empresas, em geral, né? Como vocês podem ver aqui, ele teve algumas mudanças, né? A partir da questão do Windows, um Windows chamado Windows XP, que foi um Windows muito bom, que ele foi um antecessor de qualidade, né? Um antecessor de qualidade entre o XP e o 7. Mas entre o XP e o 7 teve um Windows que é chamado Windows Vista, que hasta la vista baby, que não foi muito bom. E realmente ele atrapalhava o computador. Então, ele tem algumas funções, né? O menu é chamado menu iniciar, né? O menu iniciar é extremamente importante para o Windows. Como vocês podem ver aqui, ele tem algumas funções, né, que já vem, e painel de controle, computador, música. Ele aglutina de forma organizada para facilitar. E o menu inicial ele pode ser altamente alterado, né? Isso no Windows 7. No Windows 10, né, que é o Windows que é o mais recente no mercado, ele é um Windows também muito bom. Ele é muito bom mesmo. E ele tem um menu inicial totalmente diferente. Só que ele pode ser ajustado. Quando ele saiu do 7 foi para o 8 não foi muito bem aceito, pela questão do layout, que foi totalmente diferente. Eu acho que o layout do 8 seria ser utilizado somente para tablet e computadores touchscreen, aqueles que você movimenta com um dedo. Mas eles lançaram a melhoria chamada 8.1 e depois lançaram, né, o Windows 10, que ele é muito bom, é o Windows mais atual do momento. Você consegue personalizar a sua área desktop. Toda vez que vai lá, desktop e área de trabalho é a mesma coisa, né? Desktop, às vezes o pessoal chama computador desktop. É o computador que também chama de computador de mesa, que é aquele computador que tem um gabinete, que a turma também chama de CPU, mas não é CPU, é gabinete. E é um computador de mesa também chamado de desktop, né? Porque o outro chama-se notebook, mas na verdade notebook seria o quê? Um caderno em inglês. É uma tradução meio errada que existe da língua portuguesa. O nome correto seria laptop. Eu tenho um laptop, eu uso um laptop. Um laptop é utilizado da forma correta, não notebook. Mas popularmente ficou notebook e nós brasileiros dizemos que é notebook, né? Outra questão,
gadgets. Esses gadgets, eles são acessórios que ajudam na questão do desempenho do computador. Tem um gadget do Windows que é muito interessante, que ele controla a velocidade do processamento, a velocidade da placa de vídeo, a velocidade da memória RAM, a velocidade do HD. Se o computador está muito pesado, aí ele mostra como se fosse um velocímetro, né? Só que são acessórios que vai deixar o computador também mais pesado, que ele vai aferir mais informações e ele deixa o computador mais pesado. Tem outra lista de atalhos, aero. Eu vou falar realmente superficialmente do Windows, porque eu acho que o importante é mexer no dia a dia, vocês mexerem no dia a dia, né? A central de ações é uma central extremamente importante, que é onde vai informar informações do computador, na qual vocês vão ter que acompanhar como é que está a questão do desempenho dele, como é que está a questão a atualização de antivírus, a atualização de sistema, tudo em geral, a atualização de drivers, né, de diversos hardwares do computador. Então é extremamente importante você acompanhar na central de ações o que deve ser feito no seu computador para deixar ele atualizado, né? Outra coisa é o centro de compatibilidade, né? Como diz assim, a maioria dos programas escritos para o Windows Vista também funcionam nesta versão do Windows, mas alguns programas mais antigos podem funcionar mal ou não funcionar. Se um programa escrito para uma versão anterior do Windows não funcionar corretamente, você pode tentar alterar as configurações de compatibilidade de programas manualmente ou usando a solução de problema de compatibilidade de programas. Por exemplo, existe um programa que ele foi especificamente usado para o Windows 98, que é um Windows muito antigo. Aí você vai nessa central de compatibilidade e escolhe como se fosse uma simulação. Olha, você vai emular o Windows 98 para rodar esse programa. Em vez de o programa ele não tem as funcionalidades que o Windows 7, que foi bastante atualizado em relação ao Windows 98, ele vai ter. Então é extremamente importante esses programas de compatibilidade. O Windows Search, que é o procurar, que é o pesquisar, né? Às vezes a gente pesquisa um texto, eu vou lá, digita lá o nome, trabalho, aí aparece a lista de vários trabalhos que você fez. Porque às vezes realmente você precisa organizar, porque às vezes você salva no meu documento, meu computador, disco D, pendrive, e agora nuvem, né, que vai ser uma aula depois. A gente percebe que realmente que a informática ela evoluiu bastante e está evoluindo. Temos aqui o Red Booster, que na verdade é um aceleramento do computador. Você pega um pendrive, coloca no computador e o computador ele vai usar esse pendrive para acelerar, para processar mais informações. Ele vai simular mais ou menos uma memória RAM. Ajuda, mas não vai muita diferença não. Ele não faz realmente 100% um trabalho igual de uma memória RAM, mas ele ajuda. Agora uma coisa, se você estiver usando ele sem querer tocar no pendrive, o pendrive sair, aí vai dar um probleminha no computador, no exato momento do processamento de informação. Mas assim, é pouquíssimo utilizado esse sistema, mas é interessante. Grupo doméstico, isso aí, o Windows 7 ele foi bastante interessante porque as empresas começaram a compartilhar documentos, começaram a compartilhar outros hardwares, por exemplo. Para que 10 impressoras no escritório com 10 pessoas? Não, precisa apenas de uma impressora boa, ou então de duas, separando direitinho, porque se uma quebrar, a outra pode realmente atender a necessidade, e isso de forma compartilhada, de forma mais tranquila. Isso ficou muito mais fácil, o compartilhamento de arquivos dentro do próprio Windows 7, que é também chamado grupo doméstico. Você pode compartilhar arquivos, pode compartilhar fotos, vídeos em geral e funcionalidades. Por exemplo, uma impressora, um scanner, uma câmera digital ou qualquer outra coisa. Stream the Media, né? Isso aí não é muito utilizado na forma empresarial, mas por exemplo, se você tem dentro da empresa uma lista de músicas, né, que você quer tocar durante o trabalho com aquele colaborador. Então, ele libera e aciona dessa própria lista chamada Stream the Media, que você coloca somente em um computador e dentro desse grupo de trabalho, que é uma rede privada dentro dos computadores que trabalham e atuam nesse setor, ele faz o compartilhamento dessas informações. Impressão com reconhecimento de local. Como eu disse, você consegue colocar uma impressora em rede para imprimir informações, processar informações de forma rápida, de forma mais ágil. E isso é extremamente importante porque você tem um direcionamento. Porque antigamente, por exemplo, antes do switch existia o chamado hub. Hub é o chamado switch burro. Por que o switch burro? Porque o switch é o seguinte: eu tenho um arquivo, quero mandar. Vou citar um exemplo. Trabalho no escritório, tem 10 computadores. Eu estou aqui na minha sala, quero mandar um arquivo para o computador tal que está na outra sala. Se fosse pelo hub, se tivesse 10 máquinas, ele ia enviar esse mesmo arquivo para 10 máquinas. Essa máquina não volta. Essa máquina não volta. Essa máquina não volta. Esse era o papel do hub, que é o chamado switch burro.
E o switch ele veio com uma coisa mais moderna, para processar informação, processar dados. E o switch ele faz o seguinte: é para fulaninho, então ele já sabe quem é fulaninho. Automaticamente ele manda diretamente para fulano. Porque se ele mandar um para cada um, além de ser demorado, vai ocasionar um grande tráfego de internet, um grande tráfego de informação que vai atrapalhar o funcionamento da rede. Então ele funciona de forma bem desenvolvida. E com isso, essa impressão com reconhecimento local, ele ajuda bastante na questão. Hoje, por exemplo, você consegue imprimir. Eita, estou no Wi-Fi, a impressora está no Wi-Fi, eu estou com meu celular, eu estou com um PDF no celular. Aí você não precisa mandar do computador. Hoje, com o próprio celular, na mesma Wi-Fi da impressora, você consegue enviar e imprimir a impressora através do celular. Então, isso são tecnologias que estão desenvolvendo para realmente facilitar o trabalho das pessoas, das empresas. Disco de redefinição de senha. Aquela história, eu tenho um computador, qual é a senha? Não sei, não me lembro, não tem a menor diferença, a menor ideia. Então você pode criar um disco de redefinição de senha. Pode ser um CD, um DVD, que você pode gravar no próprio Windows, ou então você pode até escolher um pendrive, que ele vai ter a senha do seu computador. Por exemplo, eu perdi a senha, não sei qual é a senha, não tenho nenhuma forma de descobrir. Aí você vai lá no pendrive, conecta e ele consegue acessar, que você cria esse disco de redefinição de senha. Controle dos pais. Por exemplo, muitas empresas ela conseguem bloquear alguns programas específicos, jogos, limite de tempo de acessar o computador através do próprio Windows 7, né? Na versão Enterprise. Mas na versão Home, na versão Premium, você consegue ter controle dos pais, principalmente para quem tem crianças, para controlar realmente a utilização do computador. A gravação de tela, né? O Problem Step Recorder é um programa que ajuda no suporte do Windows, né? Se você quiser gravar a tela do seu computador, está com dificuldade, né? Aí você faz a gravação diretamente do Windows, você não precisa instalar nenhum outro programa. Isso ajuda bastante, apesar que depende também da quantidade do arquivo e de informação que esse arquivo vai ter. Temos aqui o Windows Virtual PC, né? São um sistema de instalação virtual que facilita a instalação de programas, a integração de pasta para ser compartilhada em rede, o compartilhamento de área de transferência, impressora, né? Isso são um sistema de melhor desempenho, né? Você no Windows 7 você consegue emular o XP, né? Mas hoje não existe mais realmente essa necessidade de utilizar seu Windows XP, porque já estamos no 10. Eu menciono o 7 porque o 7 ainda é o Windows mais utilizado das empresas, né? Querendo ou não, as empresas elas não investem em informática como uma coisa evolutiva. Elas só investem, por exemplo, quebrou uma peça, troca. Só quando realmente quebra, eles não acompanham a tecnologia. Porque realmente, se você for ter uma empresa e ela acompanha a tecnologia constantemente, a empresa ela vai ter que investir e custear vários investimentos na área de informática. Então, é interessante a gente ver essas empresas. O painel de controle. O painel de controle é extremamente importante para você gerenciar o seu sistema operacional e também o seu computador, que ele gerencia os softwares, os hardwares em geral. Ele, como disse, painel de controle, ele controla tudo ou quase tudo do seu computador, né? Pronto, isso aqui tem o Snap, ele permite o alinhamento da janela lado a lado. Por exemplo, eu estou aqui com um programa, aqui ó, se vocês verem aqui, tá aqui minha imagem, do outro lado tá a apresentação do slide. Tá do mesmo jeito aqui na tela do meu computador, porque isso realmente facilita a questão do trabalho. Eu não preciso ter duas telas físicas, eu consigo emular duas telas virtuais dentro do meu próprio computador. Isso ajuda bastante, né? Porque eu tô aqui, ó, se vocês estão vendo o mouse, estou mexendo, estou olhando para lá, quando eu olho para cá, na verdade é o contrário, mas quando eu olho para o slide, eu estou realmente vendo esse snap, que é essa divisão. Isso é bastante interessante. O shake, né? Ele minimiza as janelas, né? Minimizar e abaixar, minimizar e abaixar. O AeroSpeak, ele visualiza a área de trabalho quando você clica em Alt e Tab, ele faz aquelas janelinhas, né? Não dá para mostrar aqui não, mas faça Alt Tab no seu computador que você vai ver várias janelinhas. E tem o Windows Tab também que vai mostrar janela em cima de janela. É extremamente interessante. Segurança, né? O Windows 7 é mais seguro, né? Que a versão antecessora contra o Vista, o XP. Ele vem o Windows Defender, que é um antivírus que já vem dentro do próprio Windows. Esse Windows Defender, pessoal, se ele for o Windows original, ele precisa ser atualizado constantemente, quase que diariamente, para manter realmente seu computador a par de todas as situações que acontecem, né? Mas se caso não seja original, é bom você instalar um antivírus para você deixar o seu computador. Mas eu sempre digo,
Instale a versão Windows 7, use os 30 dias e junte o dinheirinho e compre a licença, que vale a pena você ter um computador regularizado, né? Eu sempre digo assim, o certo é certo, tem que ser certo mesmo. Controle dos pais, como eu falei, controle de tempo de login, acesso a softwares específicos, né? Muitas empresas ela faz aquela questão de controle, mas isso é através de servidor. Por exemplo, aí eu chego lá na empresa com o meu pendrive, conecto o pendrive, meu pendrive não funciona. Por quê? O sistema ele bloqueou a utilização do pendrive. Porque pendrive dentro da empresa, pessoal, é um perigo. Eu me lembro, foi quando? Foi mês passado, um hacker russo, né? Ofertou R$ 1 milhão a um funcionário da empresa Tesla para ele pegar o pendrive e instalar um vírus no servidor da Tesla. Isso poderia ocasionar vários problemas, né? Financeiros, vários problemas, acidentes, que a Tesla ela tem um sistema que gerencia carros autônomos, né? Uma nova tecnologia que está chegando. E isso você tem que ter um controle de acesso realmente para não utilizar de sistemas de malware ou spyware. Spyware são softwares espiões, né? Ele vai espionar o que você está fazendo. Já o malware, ele vai fazer alguma maldade, como dizer, o malware, alguma maldade dentro do seu computador. E tem vários e vários outros tipos. E vai ter trabalho, pessoal. Vamos decorando esses nomes aqui, eu vou dividir no decorrer, acho que próxima semana, trabalho para vocês fazerem sobre esses assuntos. O Windows Media Player, que é o tocador de Windows, o Windows Media Center, o Internet Explorer, que muitos dizem que é navegador, mas eu não acho que não é navegador. Ele deixou de ser navegador há muito tempo. Né, a central de ações que eu falei no início, né, que mostra se o computador está atualizado, está desatualizado, está com vírus, está sem vírus, que ele precisa configurar backup. O que é backup? Backup é o armazenamento de informações importantes que você tem no computador. Aqui são alguns atalhos, né? Alt F4 você fecha a janela no seu computador, Alt Tab você visualiza para as janelas abertas, Alt esquerda você volta para a janela anterior, Alt direita você avança para a janela subsequente, Ctrl e a rodinha do mouse, que é essa rodinha aqui, ó. Eita, deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é a rodinha aqui. Eita, ó, pronto, já fiz besteira. Pronto. Essa rodinha ela vai alternar. Se eu fizer o Ctrl, ele vai diminuir o tamanho da janela. Deixa eu botar aqui. Aqui minha câmera tá virada para cá. Aqui. Se eu usar o Ctrl, ele vai diminuir o tamanho da janela. Se eu usar o Ctrl para cima, ele vai aumentar o tamanho da minha janela. F1 é sempre tópico de ajuda. O Windows D, ele restaura todas as janelas e mostra a área de trabalho. O Windows E, ele abre o Windows Explorer. O Windows F, ele faz uma pesquisa naquele sistema de pesquisa dentro do computador do Windows. O Windows L, ele coloca o computador em modo de espera. O Windows M, ele minimiza, ele abaixa todas as janelas do seu computador e mostra a sua área de trabalho, o seu desktop. E o Windows mais Pause Break. Pause Break, pessoal, ele fica uma teclinha, um grupo pertinho do Home, pertinho do Dell. É o Windows Pause Break, ele coloca e ele abre a propriedade do sistema. O Windows R, ele abre a caixa de diálogo do menu executar. O Windows U, o gerenciador de utilitários. Ok, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Se tiver alguma dúvida, pessoal, pode comentar aqui nos comentários do vídeo, sem nenhum problema. Estou aqui realmente para tirar dúvida. Essa aula é uma aula realmente, se você pausar, assistir devagarzinho, dar uma pesquisada, é extremamente interessante o Windows 7. E depois eu vou trazer uma aula sobre o Windows 10, porque muitas empresas já estão utilizando o Windows 10. Né? Eu migrei para o Windows 10 ano passado. Foi isso mesmo, ano passado. Eu não queria não, mas eu tive que ser migrado. E hoje estou satisfeito. Ok, pessoal? Aí, lembrando que vocês devem comentar aqui no comentário desse vídeo. Deixa eu ver aqui, a setinha aqui embaixo, no comentário do lado, não sei qual é o lado que vocês... Se vocês estão vendo pelo celular, pelo computador ou pela televisão, mas você tinha que comentar o seu nome completo e sua turma entre as 7 às 10 da noite de hoje, dia 16 de setembro de 2020. Ah, professor, eu assisti esse vídeo no dia 17 de manhã. Ok, você assistiu a aula, mas você não estava presente quando era o momento da aula. Então, a aula não vai dar o quê? 20 minutinhos, mais ou menos, 30 minutinhos. É uma aula compacta, rápida, porque não tem interação, não tem a conversa. Eu não estou tirando dúvida de vocês. Mas as dúvidas que eu vou tirar de vocês será feita através dos comentários. Porque, infelizmente, minha internet ela não está estável nem para ter aula ao vivo através do YouTube, como eu tentei no início. Como a gente já teve uma aula ao vivo, se eu não me engano. E pelo Google Meet também. Eu tenho 2 aulas, na segunda e na quarta, estou com muita dificuldade em ter. Aí eu vi essa alternativa de ter essa aula offline no YouTube, mas isso eu faço a programação para ser esse vídeo lançado exatamente no início da aula de vocês. 7 horas da noite,
no dia 16, esse vídeo vai ser lançado. E até as 22 você tem que comentar nos comentários desse vídeo no YouTube, não no Classroom. No YouTube você vai comentar seu nome e sua turma. Ok, pessoal? Qualquer dúvida também coloque lá, mas não esqueçam de colocar os comentários. A presença que vai para o CIEP só vai ser validada desta forma. Caso não seja, não vai ter nenhuma validação, porque eu tenho como acompanhar o nome. Aí outra situação bastante interessante. Ah, fulaninho, digita para mim meu nome lá e minha turma. Mas eu vou olhar a conta do Google, tá lá. A conta de ciclaninho que comentou o nome dele certo. Aí ele foi ajudar fulaninho, que não participou da aula, pediu somente para colocar o nome, mas eu não vou validar. Só vou validar aqui, colocar o nome e a apresentação e que tenha um nomezinho, né, lá na conta Google, que eu consigo ver realmente quem assistiu, quem comentou, quem curtiu, quem está seguindo o canal, tudo. O Google ele me dá realmente os relatórios, né? Mas você pode assistir depois, sem nenhum problema, pode assistir a aula depois. Mas o importante é você assistir realmente no horário, ok? Das 7 da noite de hoje, dia 16 de setembro, até as 10 horas da noite de hoje, 16 de setembro. Ok, pessoal? Obrigado, até mais. Eita, a mãozinha aqui legal. Eita, deixa eu botar aqui a tela aqui. Deixa eu tirar aqui. Pronto. E pessoal, qualquer dúvida, entre em contato comigo, que eu estou aqui à disposição. Ok, pessoal? Obrigado. Uma boa noite, que eu estou gravando de tarde, mas é uma boa noite para vocês. Isso é a aula referente ao dia 16. Lembrando que eu vou fazer uma aula de reposição referente ao dia 2 de setembro. Que o dia 9 de setembro foi a questão da semana do administrador, que foi muito produtiva. Depois eu quero que vocês comentem também se receberam o certificado, tá tudo certinho. Viu? Que eu acho que agora esse evento foi muito produtivo, foi muito perfeito. Ok, pessoal? Obrigado.